E aí, seus maiores finalizadores da história do UFC, tudo bem com vocês? Fazia tempo que o Brasil não tinha um atleta tão celebrado quanto foi Charles do Bronx, até a perda de seu cinturão. Isso se deve ao fato de Charles ter uma origem muito humilde e ter levado muito tempo para chegar até o cinturão. Foram 28 lutas até conseguir ser campeão mundial. Isso fez com que nós nos aproximássemos dele, até porque ninguém conseguia ver Charles do Bronx Oliveira campeão um ano antes dele conquistar tal feito. Eu gosto de fazer um paralelo, inclusive, que Charles do Bronx fez a famosa Jornada do Herói. Quem é cinéfilo e gosta de filmes vai entender do que eu tô falando. A Jornada do Herói nada mais é que um protagonista identificável, no qual a gente se importa com ele, que começa com muitas dificuldades. Você vê que ele tem talento para aquilo que ele está sendo proposto, e no decorrer da história ele vai evoluindo, e no final, depois de muitas derrotas, ele consegue finalmente chegar em seu objetivo. E com Charles do Bronx, a jornada do herói ficou muito clara, pois ele começou ainda franzino no UFC, com 21 anos, até porque ele veio invicto do circuito brasileiro. Ele era 13-0, 21 anos de idade, no maior evento do mundo, e já chegou vencendo lutas. Mas, a partir do momento que colocaram ele com o primeiro grande desafio, Charles começou a perder. E toda a sua carreira foi colocada em xeque, até porque ele sempre parecia bater na trave quando um desafio maior era entregue até ele. Como se tivesse saído de um roteiro de um filme, Charles do Bronx Oliveira deu a volta por cima. Depois de muitas críticas ao fato dele sempre desistir das lutas antes da hora e ter pouco coração, Charles demonstrou que realmente era um guerreiro. Ele só não estava pronto, estava sendo colocado à prova contra lutadores muito mais experientes e muito mais preparados do que ele. A prova disso foi que depois da derrota para Paul Felder, Charles não perdeu mais. Ele começou a acumular vitórias, subir no ranking e cada vez mais ele foi sendo visto. Mas ainda assim, todos duvidavam do potencial de Charles do Bronx até a disputa de cinturão contra Michael Chandler. Até aí, todo mundo sabe o que aconteceu. Tudo muito bonito, Charles foi campeão em cima de Michael Chandler, defendeu o cinturão 2 vezes contra Dustin Poirier e Justin Gaethje. Sim, eu vou considerar uma defesa contra Justin Gaethje porque foi muito estranho o que aconteceu ali na balança. Só que diferentemente dos filmes, na vida real você precisa se manter. Não existe um final feliz a não ser que você termine sua carreira. Agora, para nossa jornada voltar a ter um final feliz, Charles do Bronx precisa retomar o cinturão de Islam Makhachev, que provavelmente vai manter o cinturão na luta contra Alexander Volkanovski. E para retomar o posto de campeão, algo de diferente precisa ser feito. Até porque Charles do Bronx vinha com declarações muito polêmicas antes das lutas contra Michael Chandler, Justin Gaethje e também contra Dustin Poirier. Ele dizia exatamente a mesma coisa. E em entrevista ao canal Super Lutas, ele fez a seguinte declaração sobre Islam Makhachev, que me deixou muito preocupado. Eu não assisti a luta contra Islam Makhachev. Tudo que me marcam não vai fazer diferença para mim. Eu não tive uma noite ruim. Eu tive 15 minutos ruins. Eu não tenho algo que mudaria. A minha preocupação se deve porque Charles do Bronx já fez essa declaração antes. Conversando com muita gente, todo mundo sempre diz pra mim: não, Lucas, mas você tem que entender que em entrevista ele fala isso mesmo. É impossível um atleta não estudar o adversário. Realmente, eu tenho certeza que o Charles até estuda seus adversários, mas o Charles não me parece ser o tipo de cara que faz joguinhos, que vem até a frente da câmera e fala algo apenas para agradar ou para esconder o jogo. Eu acredito veementemente que ele se preocupa muito mais com o que ele vai trazer para o jogo do que o adversário vai trazer para o jogo dele. E de fato, isso faz sentido e estava dando certo, porém não está dando mais. E ficou claro que Islam Makhachev tem sim o número dele, até porque foi um domínio completo e, infelizmente, Charles do Bronx demonstrou que tem um jogo único, até porque Charles lutou da mesma maneira contra todos os outros últimos 4 adversários, e isso é muito perigoso. Quando você traz o mesmo jogo por 4 ou 5 rodadas seguidas, o seu jogo fica manjado, por mais bom que você seja. E se o que o Charles disse for apenas 20% verdade de estudar o jogo de seu adversário, é 20% preocupante. E eu explico por quê. Nesse alto nível de competição, se você se prepara para um adversário e você estuda 100% do que ele pode trazer para o jogo, todas as coisas novas que ele vai trazer na luta e que podem te surpreender, vão te surpreender de qualquer maneira. Mas se você não estudou 20% do jogo dele, são 20% mais 100% das coisas novas que ele preparou para essa luta. Então sim, é muito perigoso, e nesse nível de competitividade, se você não estuda 100% do seu adversário, você vai sair sempre atrás. Eu não quero que ninguém aqui me entenda errado, eu acho Charles, sim, muito competente e acho ele talentoso e bom o suficiente para vencer Islam Makhachev. Eu só acredito que ele tem que trazer coisas novas. Não lutar apenas na quinta marcha, começar aceleradamente como em todas as últimas lutas, e sim lutar com inteligência.
porque capacidade e habilidade todos nós sabemos que o nosso brasileiro tem. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês entendam que eu sou brasileiro pra caramba e super fã do Charles Oliveira, e por isso que eu tô trazendo esse vídeo apenas com a minha opinião. E gostaria de saber de vocês, o que vocês pensam sobre Charles do Bronx. Por favor, considerem se inscrever no canal, deixar o seu like e também comentem à vontade. Vocês acham que faz sentido o que eu falei ou não? O Charles tem que continuar fazendo do mesmo jeito que ele vinha fazendo, que dessa vez vai dar certo. Então é isso, comentem livremente, só não venham com a guarda baixa.